Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir um pouco sobre palavras que não estão na Bíblia. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 943 e a nova pergunta do dia. Com vontade de manter a fidelidade a Deus no uso das Escrituras, eu prefiro usar termos bíblicos para descrever conceitos bíblicos. Mas muitas palavras que usamos servem bem para identificar fatos e doutrinas bíblicas, mesmo sendo termos não encontrados nas Escrituras. Vamos pensar em algumas dessas palavras. Talvez você já ouviu que a palavra Bíblia não está na Bíblia. Essa palavra significa os livros e vem do grego, mas não é usada nesta forma plural nas Escrituras para identificar a coletânea que nós conhecemos como a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Mas a palavra biblion, a forma singular, que pode ser traduzida livro, é usada com frequência para identificar livros da Bíblia individualmente. Exemplos disso em Lucas 4:17, João 20, versículo 30 e vários outros lugares. Paulo usa a forma plural para pedir alguns livros em 2 Timóteo 4, sem identificar quais livros. Então faz sentido usar a palavra livros para falar sobre o conjunto de textos inspirados que individualmente são conhecidos como livros. Uma outra palavra, encarnação. Essa palavra descreve o fato ensinado no Novo Testamento, que Jesus assumiu a forma humana, ou seja, ele veio em carne, ou, como diz João 1, versículo 14, se fez carne. A forma encarnação em si não está na Bíblia, mas a doutrina que ele se fez carne é claramente bíblica. A palavra onipresente, ou onipresença. Esses termos compostos afirmam a presença de Deus em todos os lugares. Oni é de todo ou todos, e presente para dizer que ele está presente em todos os lugares. O salmista Davi ensinou isso em Salmo 139, e o próprio Senhor perguntou em Jeremias 23, versículo 24, não encho eu os céus e a terra? Então a palavra em si pode não estar na Bíblia, mas a doutrina claramente está nas Escrituras. E uma outra palavra parecida, onisciência. Essa palavra, usada para definir o fato de que Deus é capaz de saber tudo, vem do latim e resume uma doutrina claramente afirmada nas Escrituras. Davi louvou a Deus por sua capacidade de saber tudo, em Salmo 139. Outro salmo, Salmo 147, diz: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. E mais uma palavra, trindade. A palavra trindade, que é a maneira comum de descrever Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, apareceu uns 100 anos depois de Deus encerrar a revelação das Escrituras. A forma latina, trinitas, é atribuída a Tertuliano, por volta do ano 200 depois de Cristo. Mas como os outros exemplos já citados, o conceito já se encontra nas Escrituras. Ele não inventou uma doutrina nova. As três pessoas são citadas juntas em textos como Mateus 28, versículo 19, e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E vários ensinamentos das Escrituras ajudam a compreender que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, mas pessoas divinas. Por isso, juntando três de tri e dade de divindade, trindade, foi a palavra criada. Cristianismo. As Escrituras falam sobre cristãos, em Atos 11, versículo 26, mas não usam a palavra cristianismo em si. Mas é interessante observar que a palavra grega, que seria judaísmo, é empregado para identificar a religião dos judeus, em Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14. E se a religião dos judeus é o judaísmo,
faz perfeito sentido que a religião dos cristãos seria o cristianismo. Foi natural adotar um termo parecido para essa religião dos cristãos. No episódio 946, eu pretendo voltar para esse tema e falar um pouco mais sobre o valor de termos assim e, ao mesmo tempo, alguns perigos a serem evitados. A pergunta 943, verdadeiro ou falso? Paulo achou melhor ficar sozinho em Atenas para que pudesse enviar Barnabé de volta a Tessalônica. Esta afirmação é falsa por causa do nome da pessoa. Diz em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1 e 2, por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Não foi Barnabé desta vez, foi Timóteo. Por este motivo, a afirmação é falsa. E a pergunta 944. No livro de Provérbios, quem convida os ingênuos a ouvirem suas palavras? Alternativas. A sabedoria. B, a loucura. C, a sabedoria e a loucura. Ou D, nenhuma das duas. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O fato é que praticamente todos nós usamos palavras que não estão nas Escrituras para falar sobre conceitos que estão nas Escrituras. Mas devemos ter cuidado de não criar novas doutrinas e de não distorcer ensinamentos bíblicos por meio de palavras que não se encontram nas Escrituras. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.